Olá, pessoal. Isso aqui não é uma continuação do vídeo Sabedoria é Poder, né? É só para dizer que, como a irmã Letícia fez um vídeo de 2 horas, às vezes pode até dizer, "Pô, como alguém pode fazer um vídeo de 2 horas?" Quando alguém tem muito o que falar, né? Para que os seus irmãos não esqueçam de detalhes, né? Então as pessoas ficam aí passando o dedinho na tela o dia todo, que não aprendem nada, não sabem nada, né? E até esquece daquilo que vê, só mesmo para poder passar o dia. Isso fica 1 hora, 2 horas, 3 horas nessa brincadeira. A pessoa tem a oportunidade de estar com o celular na mão, não está aprendendo nada. Então eu fui falando, não era um vídeo tão grande, né, que eu queria fazer, mas assim, informações têm pressa, né? E o cristão, ele tem que estar, como eu disse, a um passo à frente da morte, como Jesus esteve, né? Foi esse o título que eu coloquei no vídeo, de sabedoria, né? É poder. E eu queria lembrar uma coisa a vocês, né? Algumas pessoas vão aos cultos, ficam lá 2 horas ouvindo a mesma coisa, e tipo, a pessoa já deveria estar cheia, né? De estar ouvindo sempre a mesmice, nenhuma novidade, nenhum aconselhamento, nada de preparação, né? E informação do que passa ao nosso redor, e informação dos próximos passos, as quais o cristão ele deverá se preparar, né, para o final. Então, os crentes dentro das igrejas nunca têm preparação, e vocês ficam 2 horas, estou aqui ó, sentada 2 horas, sem sequer beber água, para poder passar essa informação para vocês, né? Não pensa que eu dei parada no vídeo, aí eu fui fazer o que tinha para fazer, depois eu voltei e continuei, não. Foi um vídeo contínuo de 2 horas, agora que eu fui tomar, depois que eu postei, que ainda está rodando, né? Que eu fui tomar um cafezinho, né? E já tenho que me preparar para poder sair, mas eu não queria sair sem antes, né? Alegar esse, ou seja, anexar esse vídeo no YouTube, informando a vocês o porquê, né? Levou 2 horas, não levou 30 minutos, como muitos outros, é porque a informação é válida, vale a pena dar uma olhada, porque é melhor perder 2 horas. Eu não digo para vocês estarem sentados ouvindo o vídeo, né? Mas que vocês, como eu disse, pode estar fazendo qualquer coisa, trabalhando, cozinhando, tomando banho. Eu canso de ouvir os vídeos, ah, vídeos de... Antigamente era de Mastral, né? Hoje eu só vejo do pastor Luciano Subirá, as pregações do Luciano Subirá, principalmente quando está falando do Espírito Santo, ou ele explicando a graça, né, de Jesus. E eu estava tomando banho, estava comendo, eu estava fazendo alguma coisa, plantando, cozinhando, e eu estava ouvindo, né, que eu estava parada, sentada ali assistindo, e o culto normalmente, né, levava mais de 1 hora, né? De Mastral também, os vídeos de Mastral eram longos, porque ele tinha informações para dar, e essas informações, ele ainda tinha um assistente que provavelmente dizia, olha, tal hora, mas eu não fico aqui olhando, né, quantos minutos eu estou fazendo o vídeo, eu simplesmente vou falando, entende? E quando eu olho, uau, aí eu vejo que já passou, mas eu posto sem corte, né? Eu não fico corta aqui, corta ali, para ver o que é importante e o que não é. Tudo é importante, entende? E relevável, né? No sentido de que quando você sabe e o Espírito Santo está à sua volta, está dentro de você, chega um momento na sua vida, seja lá qual for a ocasião, que você vai lembrar, né? Eu já ouvi alguém dizendo isso, já ouvi alguém falando a respeito disso. Então, nunca se perca. O tempo máximo, às vezes eu estou, como eu disse, cozinhando, fazendo alguma coisa, e hoje os vídeos que eu ouço, ou é um vídeo interessante, né? Mas quando alguém dá as costas para Deus, eu dou as costas para essa pessoa.
Tipo, eu postei, né, a respeito da doutora lá, e ouvindo o vídeo todo, eu percebi que ela não era uma cristã, né, alguém que acredita em Deus. Ela meio que esnobou o cristão, né, o cristianismo. Eu fiquei muito triste com aquilo, entende? Não que ela não tinha, vamos dizer assim, razão a respeito do sistema que querem implantar, né, o caos no mundo, mas só o fato dela virar as costas para Deus já perdeu o crédito comigo, né? Porque qualquer cientista matemático que vira as costas para Deus, ele vira as costas para a tua alma, né? Tipo assim, é como se você fosse carne, osso e apenas isso e nada mais. E aí eu virei as costas também, né? E aí eu percebi o intuito, o sentido, mas as informações não eram boas, mas eu nunca queria me inscrever num canal de alguém que não segue a Jesus, né? Que não leva Jesus a sério. E os canais que hoje eu sou inscrita são canais de pessoas que postam. Não, é só um, na verdade, né? Eu só sou inscrita em um canal de um jovem. Ele tem a pele clara, que eu não lembro o nome dele agora, não sei se é Sonho de Profeta, acho que não, né? É um que ele está vacilando em colocar anúncios, né, em profecias, porque profecias é sagrada, é revelação de Deus e não deve ser vendido e você está vendendo pelo YouTube. Gente, cuidado para você não perder sua alma para o inferno. E aí, nos vídeos, né, passado, ele não colocou mais anúncio, não deixou que o YouTube usasse da palavra, né, sagrada que estava sendo dita ali, através de pessoas que têm sonhos e visões e arrebatamento. E aí ele não postou, não colocou mais, não monetizou, como diz, os vídeos, né? Porque assim, o quanto a você monetizar um vídeo de venda da sua empresa, de alguma coisa que você vende, tá tudo bem, mas quando você monetiza alguma coisa que é de Deus, ou seja, não é seu, tá? Muita gente quer monetizar um canal para colocar anúncios, tá? Não é que você está recebendo dinheiro do YouTube, que até eu digo, estou com você, deixa eles pagarem. Mas quando você paga, e paga com a tua alma, para que o YouTube coloque vídeos de pessoas oferecendo sexo, né, grátis. E eu digo para vocês que eu já vi isso no canal de crente, porque é o YouTube que coloca os anúncios, as publicidades, as pessoas não têm controle. Elas só querem receber o dinheiro, mas elas não sabem o que está passando nos canais dela, né? Para as pessoas cristãs que estão ali apenas para ouvir uma mensagem ou saber aquilo que outros, né, que dizem, pode divulgar os sonhos e revelações que Deus me deu, não tem problema nenhum. Então elas não sabem o mal que está fazendo para os cristãos que vão ali só para assistir aquilo que Deus revela as pessoas que iriam profetizar a respeito daquilo que já está escrito, né? Profetizar vai ter, o rio vai encher, não é isso. As profecias de Jesus é referente, na verdade, às quais está escrito, né, que novos, velhos, adultos e crianças iriam profetizar. É com a grande tribulação, é com o arrebatamento, né? É com o céu, as pessoas vendo as portas, as entradas do céu, propriamente até o chão que a gente vai pisar, que Deus colocou. Outro que diz assim, a pessoa não achou muito certo o comentário, eu digo, vale, que você vai entender que Deus permite que a gente pise em algo que não tem vida, né? Que é o ouro. O ouro, ele não tem vida. Não tem um lugar que diz assim, Deus, ele criou o ouro na sua criação, entende? Para que o homem achasse e botasse no pescoço, nas orelhas, né? Mas a gente encontra escrito que Deus fez as ervas da terra para servir de alimentação para os animais, que Deus fez as árvores, né, cada um com o seu fruto, para alimentação do homem. Então,
a gente sabe o que foi que Deus fez, né? E a vida que Deus colocou. Então é tipo assim, no céu você não vai pisar em grama, no céu você vai pisar em ouro, porque a grama lá, ela vai abrir debaixo dos teus pés, para que você não pise nela, porque ela vive, assim como eu, você e todo mundo. Então não gostaram desse comentário. Então esse vídeo rapidinho é só para falar, não leve a sério o tempo, né? Porque se foi o Espírito Santo que estava dando explicações para você no vídeo de 2 horas, que é o tempo que você passa sentado lá, entende? Adorando na igreja, assim, uns louvores que o pessoal costuma colocar para você cantar e ficam falando o tempo todo só do Velho Testamento, e vocês não aprendem nada, não te direcionam, né? Em nada diz apenas ore e jejue, nem diz para você como deve orar e nem como jejuar. Não diz para você o que está se passando no mundo, que você deve esperar. Não fala a respeito das taças, das trombetas, né, como será a grande tribulação. Não fala para você a dor que o Senhor Jesus ele teve ali naquela cruz, que ele era apenas carne, osso e carne, que estava dentro dele, é o que está dentro de nós hoje, o Espírito Santo, é que nos fortalece e o fortaleceu para que ele venha ser pregado numa cruz, ele não desce para trás, porque é o que vai acontecer, né? Mas Jesus, ele não aceitou a marca do inferno, que seria negar ao Pai, ou pedir ajuda, né? Para o Pai, me tire daqui, entende? Correndo, né? Ele seguiu o tempo dele, ele seguiu o momento dele, nós temos que seguir também o nosso momento, nos recusando a besta, e não vai ser fácil morrer por Jesus. Então, assim, ouçam o vídeo, dê preferência, ouvir o vídeo. Quando vocês, se quiserem sentar, não tem nada para fazer, então vocês ouvem ali, ouvem um momento em que vocês não têm nada o que fazer, ou quando estiverem trabalhando em casa, lavando uma roupa, né, tirando roupa da máquina, estiver cozinhando, porque tudo é muito importante, é tudo muito interessante. Saber então que o anticristo, ele vai querer se eleger como presidente e possivelmente ele vai ganhar, né? Ele será aplaudido e aí ele terá a chance de glorificar a besta. Isso é uma coisa interessante que ninguém está contando para vocês. Tem muita gente falando outra coisa, colocando medo, né, em todo mundo, mas está até falando aí, ele é o anticristo, realmente ele é o anticristo. Quem acompanha o meu canal já sabe que ele era o anticristo já muito antes, né? A possível, não é possível, muita gente pensou até que eram outras pessoas, mas assim, uh, lembra do dono da Tesla, é um outro usado, né? Que muita gente também pensou que ele era o anticristo, que ainda ficou na dúvida, o Musk, Elon Musk, assim como o Trump, né? Muita gente também acha que é do mal, mas ambos foram usados para poder entrar em uma prática, construir coisas, fazerem coisas, né, para proporcionar o caos, mas o intuito deles realmente nunca foi prejudicar, entende? Ninguém, inclusive Elon Musk, não era o caso dele, de ele querer, né, fazer alguma coisa, mas uma pessoa quando ganha determinado tipo de presente, tipo assim, você tem uma ideia, você é um idealizador, você é uma pessoa que gosta de construir, de fazer, você tem um dom para isso, você pensa, né, de primeiro para poder ganhar dinheiro, se o acaso a pessoa é pobre, né, ou porque a ideia é minha, eu vou ficar famoso com isso, às vezes não é pelo dinheiro, mas sabe, é para poder ele colocar coisa para funcionar, em outro caso é porque é para ele ganhar dinheiro, e depois que ele já tem muito dinheiro, ele para pensar e diz assim, vamos fazer para ajudar, né, as pessoas para melhorar as condições de vida dela, as práticas, o trabalho, né? Mas isso tudo é o inferno utilizando aquela pessoa ali para o propósito final que eles querem. Então, todos eles foram usados, né, pelos donos do mundo, todos eles estão sendo usados. Entende? Não, às vezes a gente fica, né, com o coração assim apertado, na raiva, por exemplo, de Lula, do STF, mas todos eles estão sendo enganados, todos eles estão sendo usados por esses homens, né, que no final eles acabam se tornando monstros, né?
Mas eles vão, como se perecer, eles terão as consequências, eles serão algumas das pessoas, como esse dono também do Facebook, que fez esse bunker lá na Nova Zelândia, na Austrália, eles terão momentos em que eles vão pensar, uau, entende? Porque eu não acreditei nesse povo crente, né? Tipo assim, não que eu não pudesse me salvar, mas porque eu não acreditei que o Deus deles realmente iria voltar, né? Porque se a pessoa está construindo bunkers, né, construções muito grandes, está usando do dinheiro que tem, não é só porque sabe que vai acontecer alguma coisa, mas porque também tem medo que alguma coisa aconteça com a vida deles. Eles não querem sair da terra, eles não querem perder a vida. Quando alguém não quer morrer é porque eles não querem sair da terra. Entende? Então, esses daí não é aquele que diz a minha terra não é aqui, o meu reino não é aqui. Como Jesus disse, e espera que os cristãos também, que seguem, né, a palavra do Pai a qual ele entregou, também diga, esse não é o meu reino, este não é o meu lugar, entende? Não é aqui a minha casa. Né? Jesus espera que, tanto que a gente quer, ele quer, o céu quer que a gente peça a volta de Jesus para nos levar justamente por isso, porque esse lugar não nos pertence, né? No sentido de que ele só vai pertencer ao novo céu e à nova terra, porque Jesus pediu ao Pai que onde ele estivesse, nós também estivesse junto com ele. Então, quando ele vier para a terra, ele vai trazer a gente. Quando ele vier buscar, né? Então, ele vai levar a gente de volta. Estaremos com ele. Jesus comprou os crentes para Deus, Pai, e o Pai vai presentear, isso para quem não sabe fica sabendo, vai presentear o Senhor Jesus, a gente para ele, né? Nos deu, na verdade, é isso que a Bíblia diz. Ele nos comprou para o Pai. E o Pai diz, agora eles são seus. É por isso que ele diz, tudo me pertence, né? Desde o início. Então, vamos observar o preço que o Senhor Jesus pagou e para algumas horas, para a gente saber, entende, quem é Ele, o porquê dele estar fazendo isso e como a gente se conservar nele, entende? 2 horas é até pouco, né? Então não leve a mal não pelo vídeo, irmãos, anterior, né? Mas dá uma olhada, sabe, com carinho, dá uma olhada com carinho, porque vocês perdem 2 horas vendo besteira, Facebook, TikTok, dando risadas, tá? Hoje você está dando risada. E quando chegar a tribulação, você vai estar chorando. Porque, primeiro, não vai saber o que fazer. Segundo, não sabe, a mente não vai funcionar para estar perto do Pai, porque quem não busca saber dele hoje, amanhã não vai saber, entende? E não vai saber se posicionar e quando vocês forem procurar, porque se hoje já está difícil você achar um crente que queira ajudar, imagina você lá naquele momento, né? Se os cristãos estão egoístas hoje, imagina quando chegar naquele momento. Então, assim, não brinque, não espere, entende? Que o Senhor, as pessoas, né, vão te direcionar a Jesus, porque o Senhor disse que o amor está acabando entre as pessoas. Leve isso a sério. Leve isso a sério realmente, porque já de hoje eu sinto, né, que o amor realmente das pessoas, entende, acabou. Na minha própria família eu já posso sentir isso. Então, só tem 2 pessoas e uma irmãzinha minha que ainda diz assim, eu te amo. As pessoas que dizem que me amam não são da minha família, entende? Só uma irmã que mora em São Paulo, mas o restante é um ou outro amigo. A minha filhada, quando eu não era cristã, eu tenho uma filhada muito amada. Depois de 15 anos, né, sem ter notícia dela, ela continua a mesma pessoa, o mesmo coração. E abrir os braços, né? Eu ainda não a vi, está esperando de 2 anos, né, que eu vou fazer aqui, desde quando eu cheguei.
para não atormentá-la devido às condições que eu recebi, né, e fui recebida no país, pelos meus próprios familiares. Eu não quis, né, procurá-la, porque ela é um pouquinho assim agitada, tipo assim, mexeu com você, mexeu comigo, e aí eu não quis colocá-la em problema, né? Agora que a coisa melhorou, então é que eu vou procurá-la e abraçá-la da maneira, né, que uma mãe, que é assim que ela me tem, pode fazer. E então eu digo para vocês, naquele momento não vai ter muita gente para abraçar vocês, não vai ter muita gente para te dar uma palavra. Pela misericórdia de Deus, é que talvez você consiga alguém que venha te apoiar, te abraçar, né, e dizer, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui, entende? E você não está sozinha, entende? Cristo está comigo, vai estar com você também. Então, você tem que se preparar para esse momento, entende? Tem que se preparar para esse momento e é isso que esse vídeo também conta, não só quem vai ser o presidente, quem vai se eleger para a presidência dos Estados Unidos, né, de 2029, ou seja, com a saída de Trump, mas também como você vai se sentir, você vai estar, e os países o país também que está financiando, né? Porque eu digo país, porque a pessoa que está fazendo com que o caos aconteça no mundo está investindo, entende? A casa dele é lá, né, nesse país, por isso que tudo você vê acontecer lá e nada lá acontecer, no sentido de coisa ruim, não, de você dizer assim, aquilo que está passando em todos os lugares, violência, tem a doença, muita morte, você não vê isso lá. Então, vale a pena você assistir o vídeo que eu postei, né, de 2 horas. E me perdoe, eu peço, irmãos, me perdoe. É, um abraço, que o Senhor possa liderar